Então, vamos levar agora em conta a variação desse comprimento com a profundidade, certo? Vou abrir aqui o bloco de notas para a gente olhar qual é esse exercício. É justamente isso aqui que nós vamos calcular agora. Veja que essa vista aqui seria uma vista de montante para jusante, como se a gente estivesse dentro do reservatório e olhando a barragem, certo? Então, essa barragem aqui tem a cota de crista 770,5, nós vamos chamar essa cota aqui de NC, que é o nível da crista da barragem, que é o nível da parte mais alta da barragem, certo? E essa barragem ela é encaixada no vale, conforme a gente observa, cuja cota inferior é 690,90 metros. Vamos lembrar que isso aqui são cotas altimétricas, portanto, cotas em relação ao nível do mar, certo? Na ombreira esquerda, que aqui está chamando de ombreira sul, né, nós temos um vale um pouco mais espraiado, vocês podem ver, e esse vale é um pouco mais inclinado na ombreira, que ele chama aqui de norte, mas se a gente olhar aqui seria a nossa direita, né, a ombreira direita ou a ombreira norte, segundo o desenho, ele é um vale um pouco mais inclinado. Então veja que essa área da barragem, ela perde simetria, ela não tem mais simetria. E o nosso objetivo é calcular a força sobre toda a barragem, não mais agora a força sobre 1 metro de comprimento da barragem, mas a força sobre toda a barragem, toda a extensão da barragem, certo? Aqui a gente verifica um corte da seção transversal do maciço da barragem. Nesse caso, tem-se uma barragem de terra com 2 núcleos argilosos, né? Um maciço de terra e um núcleo argiloso mais impermeável de terra também, para dificultar a passagem da água, a percolação da água por esse maciço da barragem. Aqui, se vocês notarem no talude de montante, ele tem uma proteção de enrocamento. Esse desenho aqui, ó, é uma proteção de enrocamento. Vocês verificam desde a crista da barragem até a parte mais profunda da barragem, certo? Para que serve isso aqui, pessoal? Vocês conseguem imaginar para quê? Proteção da erosão, né? Uma camada de enrocamento, certo? Uma camada de enrocamento só superficial. Ela é uma capa do talude de montante. Oi? Proteção do talude? Proteção do talude. Contra o quê? Erosão? Sim. E qual é o principal agente erosivo que surge aqui a montante? Quem é o principal fator que pode causar erosão na barragem aqui a montante, pessoal? A chuva não é, concorda? Porque essa parte está submersa, né? Mas o vento ao soprar sobre a superfície da água, né? Vamos imaginar aqui que o vento ao soprar sobre a superfície da água, ele vai induzir a formação de ondas na superfície. E essas ondas vão se formando e podem aqui, ó, se chocar com o talude da barragem e erodir esse talude de montante da barragem, certo? Então, essa camada de enrocamento que é colocada ali no talude de montante é justamente para proteger contra a erosão ocasionada pelo vento, porque o vento produz o surgimento de ondas que podem se chocar contra esse talude, e se chocando contra esse talude, ela tem potencial erosivo, né? Então, quando se coloca aquela capa de enrocamento ali no talude de montante, há uma proteção contra esse fenômeno, tá? Vocês podem até observar, vamos citar o exemplo ali da barragem do Parque Sabiá, que quase todo mundo conhece. É uma barragem de terra, e se vocês verificarem o talude de montante dela, esse talude do qual nós estamos comentando aqui, tem uma capa de enrocamento, tem pedras de mão ali que a gente verifica que fazem justamente esse tipo de proteção, certo? Então, o principal processo erosivo no talude de montante é a ação do vento produzindo ondas que podem se chocar contra esse talude, causando erosão. Ao colocar essa capa de enrocamento, esse talude fica protegido. Agora, lá no talude de jusante, né, vamos abrir esse parêntese aqui antes da gente resolver o exercício para a gente explorar esses conceitos, né? É importante que a gente tenha em mente esses conceitos de proteção de barragem. Lá no talude de jusante, o que é importante ter, pessoal? Qual é o principal agente erosivo no talude de jusante? Chuva? A chuva. Aí já é a chuva, certo? É a chuva que, ao cair sobre o talude de jusante, pode desagregar partículas argilosas do maciço da barragem. Essas partículas podem ser desagregadas
inicialmente desde o impacto da gota de chuva, né? Principalmente aquela chuva grossa, a gente fala chuva grossa, lá, aquele impacto da gota de chuva, ela tem muita energia cinética, aquela gota, então ela pode, ao chocar-se contra o talude de jusante, ela pode desagregar as partículas, provocando pouco a pouco processos erosivos. Outro importante agente que pode causar erosão é o pisoteio de gado, pisoteio de animais, certo? Principalmente se os animais resolverem usar como trieiro, como rota, essa parte do talude de jusante da barragem. Então, esse pisoteio frequente de animais, ele também pode provocar erosão. Então, não é desejável criar animais nessa região, certo? Então, o que se coloca ali como agente de proteção? Vamos tentar imaginar a barragem do Parque do Sabiá, a jusante, no talude de jusante. O que tem lá? Grama. Grama, certo? São gramíneas. Então, nos taludes de jusante de barragem de terra, plantam-se gramíneas e as gramas protegem contra o impacto de gotas de chuva e contra pisoteios. Então, o principal agente de proteção são gramíneas plantadas lá. É muito importante que não se deixe crescer árvores no talude de jusante, certo? Ah, que bonito, vamos plantar aqui umas goiabeiras, uns negócios aqui para aproveitar esse espaço aqui. Nada disso, pessoal. Nada disso, não pode deixar crescer árvore, porque as raízes das árvores podem abrir caminhos que facilitam a percolação da água. Canais por onde a água percolante pode minar e jorrar lá próximo do talude de jusante, no pé do talude de jusante, provocando aqueles processos erosivos que nós já comentamos, certo? Então, eu vou até apagar aqui desse desenho essas árvores. Não pode deixar crescer árvores. E, inclusive, se formos rigorosos, essa região do talude de jusante, ela teria que ser até fiscalizada frequentemente contra formigueiros. A presença de cupins e formigueiros também é danosa, porque eles vão abrir esses canais aqui dentro da terra do talude, próximo do talude jusante, e esses canais podem facilitar a percolação da água. Portanto, são danosos à integridade do maciço da barragem, certo? Então, todos esses cuidados têm que ser tomados aqui nessa região. Fechando parênteses, vamos voltar ao que nos interessa, que é a região do talude de montante, a região submersa que está em contato com a água, certo? Bom, pessoal, aqui o que nós temos são figuras. Essas figuras eu capturei da internet, portanto, são figuras que não estão exatamente em escala, né? É simplesmente uma figura. Tanto um corte do vale, né, onde foi implantada a barragem, quanto um corte do maciço da nossa barragem, naquela parte onde ele tem a principal profundidade, né? Aqui a cota de 690,9 metros. Eu vou ensinar para vocês uma forma de colocar essas figuras em escala, porque nós vamos precisar, nós não temos o projeto em si dessa barragem, certo? Mas nós podemos aproveitar a figura e colocá-la em escala para, a partir daí, começarmos a extrair comprimentos, extrair distâncias. Nós vamos precisar fazer isso nesse exercício. Nós vamos precisar, só para adiantar, para a gente enxergar o que vai ser feito, levantar a diferentes profundidades. Vou até mudar aqui, aproveitar o recurso de desenho que a ferramenta tem. Para diferentes profundidades, nós vamos precisar levantar qual é o comprimento da barragem. Então, para uma certa profundidade, a gente precisa levantar qual é esse comprimento da barragem. E precisamos pegar vários comprimentos de barragem a diversas profundidades. Então, a gente vai precisar desse levantamento. E por isso que eu preciso colocar essa figura em escala, haja vista que eu não tenho o projeto dela que estaria em escala, né? Espera-se que esteja em escala. Então, essa é simplesmente uma figura, e como nós precisamos levantar essas distâncias, esses comprimentos, eu vou primeiro fazer uma preparação do exercício, colocar essa figura em escala, para depois a gente fazer a solução do exercício, que é calcular as forças e os pontos de aplicação dessas forças. Certo, pessoal? Então, uma das formas que eu encontrei para a gente fazer isso é utilizando o AutoCAD, certo?
Então eu vou mostrar aqui para vocês alguns vídeos que eu gravei, mas esses vídeos estão sem som e eu vou comentar aqui com vocês, às vezes eu vou dar um pause para comentar o que a gente vai fazer, certo? Primeira coisa que vamos fazer então, vamos ajustar a escala do vale onde a barragem foi implantada. Eu vou pegar a figura da internet, da onde eu tirei, e dar um Ctrl+C, Ctrl+V no AutoCAD, certo? Então é isso que nós temos aí. Ó. Eu simplesmente peguei aquela figura do meu bloco de anotações, Ctrl+C, Ctrl+V, colei ela dentro do AutoCAD, certo? A ideia aqui vai ser usar um comando chamado de Align, comando de alinhar do AutoCAD, para a gente fazer esse ajuste de escalas. Então a primeira coisa que eu vou fazer é construir uma linha dentro de uma distância que já é conhecida. Aqui, se nós observarmos, eu vou até ver se a gente... Vamos deixar aqui no vídeo. Se nós observarmos aqui, ó, aqui a gente tem a distância de 200 metros, aqui 300 metros. Então, nós temos 100 metros desse ponto até esse ponto aqui, certo? O que eu vou fazer? Eu vou construir no AutoCAD uma linha de 100 metros. E nós vamos ver que essa linha de 100 metros não vai bater com essa distância aqui, de 200 até 300, por exemplo. Tá? Então, o próximo passo aqui vai ser construir no AutoCAD uma linha de 100 metros. É o comando Line, né? Vocês podem observar aqui, Line. Em qualquer lugar eu vou desenhar ali uma linha de 100 metros. Tudo bem? Então, construímos a linha de 100 metros. O que vocês veem agora é que, olha, o que é 100 metros na nossa imagem que está fora de escala? É a distância daqui até aqui, por exemplo. Essa distância aqui é uma distância de 100 metros. Ou daqui até aqui, por exemplo. Né? A cada duas linhas de corte aqui, né? Aqui 100, aqui 200. Então, essa seria a distância de 100 metros no desenho, mas o desenho está fora de escala. Eu quero fazer com que essa distância de 100 metros no desenho ela seja condizente com a distância real de 100 metros no AutoCAD, certo? Então, eu vou fazer esse segmento aqui ficar do tamanho desse segmento aqui, usando o comando Align. Vamos ver aqui como que a gente faz, então. Então, eu digito lá Align, ó, comando Align. Ele pede para selecionar objetos. É o objeto da figura, clico nele, e o outro objeto é a linha, clico nele. Certo? Então, selecionar objetos, os dois objetos que eu quero alinhar. A figura que está colada fora de escala e a linha que eu vou usar como auxiliar para ajustar a escala. Agora, ele especifica o primeiro ponto fonte. Ó. Especifica o primeiro ponto fonte. É um ponto no qual eu vou transferir para esse. Então, eu vou pegar esse ponto aqui a 100 e vou transferir para o início do nosso segmento de 100. Depois eu vou pegar o ponto 200 na figura e vou transferir para o final do segmento da linha que foi construída, para que essa escala seja ajustada. Então é isso que nós vamos fazer aqui na sequência. Especifico o primeiro ponto, vou pegar e 100. E vou levar ele para a extremidade inicial da nossa reta de 100 metros. Ele pede para especificar o segundo ponto agora. Vamos pegar lá o ponto 200 e vou levar para o final da extremidade da linha de 100 metros. Aí ele pede para especificar o terceiro ponto. Nós não temos 3 pontos, nós só temos 2. Então, a gente simplesmente dá um Enter no AutoCAD, certo? Porque eu não tenho 3 pontos, eu tenho apenas 2 pontos para fazer esse ajuste de escalas. Então, eu dou Enter. Ele pergunta se eu quero escalar os objetos. Clica assim, né? A gente digita assim, Yes. E quando a gente faz isso, automaticamente ele já faz a transformação de escala. Agora, de 100 a 200, tem realmente 100 metros. Vamos tirar a prova aí. Eu vou apagar essa linha, que era simplesmente uma linha auxiliar, e vou conferir aqui se realmente de 100 a 200 nós temos aí os 100 metros que a gente queria. Se tivermos, a gente conseguiu fazer o ajuste de escala. Olha lá, tá vendo? 100 metros praticamente, 99,7, 99,95, né?
esse erro fica por causa do olhômetro nosso na hora de fazer o alinhamento, né? De escolher o primeiro ponto, o ponto fonte e o ponto destino, certo? Mas dessa maneira nós conseguimos, então, colocar essa figura em escala, de forma que agora qualquer distância que a gente calcular aqui dentro dessa figura vai ser uma distância calculada em metros. Tudo bem, pessoal? Ficou dúvida aqui? Vocês sabiam usar esse comando align? Não. Então é um comando interessante, depois vocês podem conferir o vídeo aí para ver o passo a passo, né? Nós selecionamos esses pontos e depois vamos fazer ali a aplicação do comando align. A mesma ideia nós vamos fazer também para o nosso corte da seção transversal da barragem. Então nós vamos usar o comando align para pegar aquela figura nossa da barragem, essa figura aqui, ó. Vamos voltar lá. A figura da seção transversal da barragem, essa figura que está fora de escala, certo? E vamos levá-la para a escala no AutoCAD também. Então, o mesmo procedimento que nós aplicamos para o vale, onde foi implantada a barragem, nós vamos aplicar agora também para a seção transversal da barragem. Vamos clicar aqui. Então, eu copiei e colei, certo? Ó, copiar e colar no AutoCAD a figura. Ela vem totalmente fora de escala, olha o tamanho que ela vai vir aí, totalmente fora, né? Quando a gente copia e cola, totalmente fora, tá? Aí fecha essa janela, nem sei para que serve isso aí, tá? E vamos aplicar o comando align, mas veja que agora eu tenho já um auxiliar que é essa barra de escalas que está no cantinho aqui, ó. Essa barra de escalas, ela tem 30 metros no total, cada divisão tem 10 metros. E eu vou usar justamente essa informação como auxiliar, construindo agora uma linha de 30 metros, uma line de 30 metros, que será auxiliar para o ajuste de escala. Vamos ver. Ó, aproveitando então, dando um zoom aí na barra de escala de 30 metros, vamos usar isso aí como auxiliar para ajustar a escala. Vou construir então uma linha, aqui embaixo, ó, uma linha de 30 metros. Especificar o ponto, qualquer ponto. A gente escreve, coloca qualquer ponto, né? Essa linha é construída em qualquer ponto. Ela tem que ter os 30 metros. 30 metros. Ok, olha o tamanhozinho que ela ficou aí. Então, veja que o nosso desenho está totalmente fora de escala, né? Isso aqui, que é 30 metros, tinha que estar desse tamanho aqui, ó, que é realmente o tamanho de 30 metros lá no AutoCAD, certo? Continuando. Aplicando o comando align. Selecionar os objetos, é o objeto da figura, né? Selecionamos aí a figura e selecionamos a linha, são esses objetos que nós queremos alinhar. Ele vai pedir o primeiro ponto fonte, vamos pegar o primeiro ponto da barra de escalas e vamos levar para o primeiro ponto da nossa linha. Pede o segundo ponto fonte. Vamos pegar o último ponto da escala, da barra de escala, lá com 30 metros. E vamos levá-lo para a extremidade final da nossa linha. Vai pedir o terceiro ponto fonte, a gente simplesmente dá um Enter, né, porque não temos 3 pontos fontes, e clicamos em ES ali, e ele já faz o ajuste da figura para a escala de 30 metros. Agora sim a figura foi ajustada em escala. Aquela linha lá, ela não nos interessa mais, certo? Mas eu vou trazer a figura aqui para próximo do corte do vale, né, para as figuras ficarem próximas. Só tirando a prova, eu vou calcular a distância ali na barra de escala, se realmente ficou lá algo em torno dos 30 metros, né? Tem que ficar. Lá, 30 metros, 30,2, né? Esse errinho é por causa do volômetro, do ponto onde a gente pega, mas temos ali praticamente os 30 metros e a escala foi ajustada. Então, eu transfiro essa figura depois para próximo da figura do corte do vale, para que a gente possa trabalhar no cálculo das distâncias nesses pontos, certo?